Olá, eu sou Patrícia Debs, sou dermatologista, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do InfoHansen. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Ana Lucila Moreira, que é neurologista pela Academia Brasileira de Neurologia, é neurofisiologista clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, é neurosonologista pela World Federation of Neurology e pela Academia Brasileira de Neurologia. Ela trabalha na SENEC, que é uma clínica de neurofisiologia em Campinas, e a doutora Ana, ela é doutoranda na Faculdade de Medicina da USP em ultrassom neuromuscular. E agradeço muito ela ter aceito o convite para vir ao InfoHansen, e hoje ela vai falar sobre eletroneuromiografia e ultrassonografia de nervos na hanseníase. Ana, muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma enorme contribuição para o InfoHansen, para as pessoas, profissionais de saúde ou para todos que se interessam nesse assunto. Obrigada, Patrícia. Para mim é um prazer e realmente uma honra ser convidada para falar no canal de vocês, que eu sou fã de carteirinha, já vi os vídeos que vocês produzem e estou muito feliz de fazer parte disso. Acho cada vez mais que a gente tem que tirar a hanseníase da zona de preconceito em que ela se encontra, e a gente falar muito sobre isso é o que faz com que as pessoas lembrem desse diagnóstico e ajudem os acometidos a encontrarem o seu tratamento, né? Então, muito obrigada. Ana, eu vou então sair, tá? E aí você pode começar a sua apresentação. Tá bom. Bom, nós vamos falar sobre eletroneuromiografia e ultrassonografia de nervos na hanseníase. Desde que a gente começa a fazer a residência em neurofisiologia, existem padrões de lesão nervosa que a gente aprende a ligar naturalmente à suspeita clínica de hanseníase. Mas a eletroneuromiografia, ela não tem um achado que seja patognomônico para hanseníase em si, ela só sugere esse diagnóstico. Então, eu vou falar para vocês muito da experiência da eletroneuromiografia e o quão esclarecedor é poder fazer ultrassom neuromuscular junto com a eletroneuromiografia para poder não só suspeitar e sugerir esse diagnóstico, mas muitas vezes já entregar ele praticamente meio feito já com o padrão ultrassonográfico. Tá? Que isso tem sido uma realidade cada vez mais frequente na minha vida como diagnóstico. Então, quando a gente vê uma lesão por hanseníase, a gente pode ver de várias formas na eletroneuromiografia. Ou como uma mononeuropatia isolada, e isso pode acometer nervo craniano ou nervo espinhal, ou como uma mononeuropatia múltipla, esse é o padrão que a gente mais está acostumado a ligar a hanseníase, ou seja, são padrões de lesões salpicados, né, em vários locais. Então, é uma lesão do sural, junto com uma lesão do ulnar, junto com uma lesão do cutâneo, ulnar dorsal, e isso faz com que a gente pare e pense em algumas outras etiologias, mas entre elas a hanseníase. Mas existe, por exemplo, uma associação da polineuropatia sensitivo-motora, que é o acometimento de fibras grossas mielinizadas, com a hanseníase. Tá? E por mais que isso não seja o primeiro diagnóstico que a gente pensa, a mononeuropatia múltipla pode apresentar-se de uma forma confluente e acabar sendo vista na eletroneuromiografia como uma polineuropatia sensitivo-motora. Uma das coisas que a gente precisa pensar quando faz eletroneuromiografia é o paciente que faz a queixa para a gente de queimação em mãos e pés, por exemplo. Porque também existe a possibilidade de haver uma polineuropatia de fibras finas na hanseníase. E essas fibras que são responsáveis pelo sistema neurovegetativo, elas podem ter uma gama grande de sintomas associados, mas a gente sempre vai ouvir o paciente falar da queimação nas mãos e os pés, e isso tem que fazer a ponte entre a nossa suspeita diagnóstica com a hanseníase também. E uma das coisas mais complicadas é a neuropatia silenciosa, porque nessas o paciente tem eletroneuromiografia normal, muitas vezes, tem totalmente assintomático, ele não apresenta nenhuma queixa, e a gente faz o diagnóstico, seja porque ele é contato de alguém, ou seja porque teve algum achado no exame físico que guiou essa investigação, tá?
Existem padrões que são sugestivos, né? Os nervos dos membros superiores, eles são mais frequentemente acometidos que os dos membros inferiores, e em locais específicos, que a gente, toda vez que vê uma lesão naquele local, a gente tem que lembrar da hanseníase. Então, o nervo ulnar no cotovelo, logo acima do epicôndilo, é um padrão extremamente típico. O nervo mediano no pulso é outro padrão típico e que faz muita confusão com a síndrome do túnel do carpo. Isso é bem importante de ser lembrado, porque a síndrome do túnel do carpo é extremamente prevalente na população. Nervo radial superficial no antebraço distal ou no pulso, fazendo alterações, às vezes, só em dedos, tá? E outros nervos que são acometidos, então, nos membros inferiores, o fibular comum, na cabeça da fíbula, às vezes até mimetizando um quadro radiculopático ou uma neuropatia do fibular na cabeça da fíbula por compressão, o fibular superficial na perna, o tibial posterior no tornozelo e na região craniana o auricular magno, também é frequentemente acometida. É claro que ela pode, a hanseníase pode acometer basicamente qualquer nervo, mas esses são aqueles que, sempre que a gente vê o acometimento, a gente liga mais frequentemente ao diagnóstico de hanseníase. Uma grande contribuição para a eletroneuromiografia, para a gente sair dessa fase desconfortável, que eu diria, de você saber que existe uma alteração funcional, mas não conseguir olhar o que está acontecendo no nervo. Isso era uma angústia que eu sempre tive na eletroneuromiografia e que quando eu consegui sanar fazendo ultrassom neuromuscular, me fez muito mais feliz, né? Então, o ultrassom, ele já está extremamente reconhecido e estabelecido na neurofisiologia clínica como um complemento, e ele, então, muda o diagnóstico diferencial do clínico e o manejo do paciente em um número grande de apresentações atípicas. E na hanseníase, ele é um complemento indispensável para o diagnóstico da neuropatia. Ele é de fácil realização, é de baixo custo, é um exame não invasivo que pode ser feito à beira de leito, se for necessário, permite avaliação dinâmica, ele pode ser feito em vários planos, inclusive na diagonal, o que não é possível em outros exames de imagem. Existe uma fácil extensão do exame em comparação com o membro contralateral, que permite, muitas vezes, a gente fechar o diagnóstico. Não tem efeitos colaterais, e ele pode ser feito em pacientes com implantes metálicos, com dificuldade para posicionamento na ressonância. É um exame realmente muito versátil, muito fácil de ser feito. E eu vou começar a gente falando de casos clínicos. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse diagnóstico. Então, essa paciente é uma paciente de 34 anos que foi solicitado ultrassom para investigação de neuropatia do radial superficial por uma queixa de hipoestesia na face lateral do polegar esquerdo de início a 1 ano, com evolução com aumento da área de hipoestesia, sem sintomas no indicador ou no dorso da mão, e ela tinha uma dor, a percussão local, na face lateral mesmo do polegar. Tinha uma eletroneuromiografia anterior completamente normal, e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, quando a gente faz a investigação do radial superficial na eletroneuromiografia, o eletrodo é colocado na região do dorso da mão, tá? Antes do local onde era acometido o nervo dela, onde era o pior acometimento. E a pessoa provavelmente fez esse estudo só captando aqui na região que a gente chama da tabaqueira anatômica, onde o nervo ainda se apresentava na neurofisiologia normal, mesmo no meu estudo. Então, o estudo com captação proximal no dorso lateral da mão, os potenciais da direita e da esquerda eram extremamente equivalentes, ou seja, se eu não tivesse uma suspeita dirigida para a investigação da parte lateral do dedo, eu não teria progredido com essa investigação para a investigação mais específica do dígito. Mas eu fiz isso, né? Fiz a investigação do dígito. Então, quando a gente capta na parte medial do dedo, que é a inervação do nervo mediano, está aqui bem explicado aqui, os potenciais são equivalentes. Não era esse o problema dela. Mas olha quando a gente capta na face lateral, no ramo que é do radial. Do lado direito era grande, o potencial bonitinho, e do lado esquerdo ele era completamente reduzido. Isso significa para nós uma lesão axonal, tá? Ele não tem atraso da condução, então a latência do potencial aqui do radial superficial está igual nos dois casos, tá? Mas a amplitude está muito reduzida. Então, isso significa para a gente uma lesão
axonal, e por isso eu fui atrás do ramo digital dela. E essa foi a imagem que a gente conseguiu. Então, o ramo medial, que é do mediano, do lado esquerdo, no polegar, era normal, com 1 milímetro quadrado, tá? E um padrão fascicular aqui distinguível, mas até difícil de ser distinguido por causa do tamanho do nervo, que é muito pequenininho, né? E o ramo digital lateral, que é do radial, era enorme. Era 5 vezes maior. Aqui o padrão fascicular dá para ser visto com várias áreas hiperecogênicas aqui no interior do nervo, que são características do processo inflamatório desse nervo. E quando a gente via o radial superficial dela na parte mais proximal, mesmo eu tendo feito a captação aqui no dorso da mão e sendo normal, o nervo não era normal, tá? Então, esse nervo era tortuoso, ele tinha um aspecto de contorno externo alterado, tá? Variando o seu diâmetro, isso no dorso da mão. E essa alteração, ela seguia aqui numa visão mais ampla, seguia até a 9 centímetros, se não me engano, acima da linha do pulso, tá? E o radial superficial só ficava normal quando estava já entre os planos musculares no antebraço. Essa é uma visão longitudinal do nervo. Nessa visão longitudinal, vocês podem ver, por exemplo, que existem áreas de aumento fascicular que são extremamente irregulares, com septos fibrosos dentro do nervo. E esse é um padrão que vocês vão me ouvir falar repetidamente nessa aula, tá? Para vocês ficarem com isso bem na cabeça. Mas às vezes eu recebo paciente que fez eletroneuromiografia em outro lugar e o médico não quer nem repetir, tá? E ele fala assim para mim: Ana, eu quero só o ultrassom, mas é ultrassom de absolutamente tudo, eu quero os 4 membros. Então, essa é uma paciente de 67 anos que foi solicitado ultrassom para investigação de uma neuropatia ulnar à esquerda, que tinha sido operada em janeiro de 2017 com uma transposição, melhorou a dor, mas evoluiu com uma atrofia hipotenar, mesmo depois da transposição. Ela não se queixava de um déficit sensitivo, tá? Ela fez também uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo à esquerda, em 2004, que também referia uma melhora, um paciente que não muito poliqueixosa, e desde julho de 2017, uma queixa de dor lombar com irradiação para o membro inferior esquerdo, com um déficit na flexão dorsal do pé esquerdo. Então, quando você olha esse sintoma, para a gente que é neurofisiologista, na hora é uma radiculopatia L5, tá? Se ela tem o pé caído, um déficit de flexão dorsal, deve ser uma radiculopatia L5. Aqui, um túnel do carpo, tá suave, né? Tranquilo de fazer diagnóstico. E tinha uma neuropatia ulnar no cotovelo, que foi operada com transposição, mas não evoluiu bem. Isso poderia ser um neuroma, por exemplo, depois da transposição. Mas aí a gente foi para o ultrassom dela. No canal cubital, aqui entre as duas cabeças do flexor ulnar do carpo, você notava uma das cabeças bem atrofiada, que é o normal da transposição, tá? Porque existe uma desnervação de uma das cabeças, que é solta para passar, fazer uma tunelização do nervo até a superfície, e a outra era neurogênica, não era muito boa também não, tá? Tinha umas partes aqui mais hipoecogênicas, algumas partes mais brancas no meio, isso para mim não é um músculo normal. A gente é claro que tem que considerar que a paciente tem 67 anos, mas mesmo assim não é um músculo como eu espero ser normal. Aqui tem um músculo normal, só para vocês terem uma ideia da comparação aqui do flexor carpi ulnaris e do flexor profundo dos dedos, tá? Nesse nível do canal cubital, a área era normal, 9 milímetros quadrados, a gente considera aqui até 10 milímetros quadrados, então até aqui estava tudo dentro do esperado. Quando eu fiz o longitudinal da transposição, e eu estava procurando ativamente por um neuroma aqui, que foi a suspeita do médico, eu já vi que o nervo estava bem tortuoso, extremamente tortuoso, e que tinha umas partes hiperecogênicas. Além disso, o epineuro aqui, ó, a parte mais exterior do nervo, a capa do nervo aqui, estava bem grosseira, hiperecogênica, como espessada. Não gostei muito disso, não. E aí eu progredi no exame e achei uma parte do nervo que tinha aqui, então, fascículos normais, pequenininhos, hipoecogênicos, um não tão normal assim, e 2 áreas bem suspeitas aqui com fascículo aumentado. E olhem aqui esse epineuro como é hiperecogênico, grosseiro, não é o normal de um nervo periférico saudável, tá?
Olhando, então, na visão longitudinal, a gente não só viu aqui com uma análise com ultrassom de mais alta frequência, esse transdutor meu é de 22 MHz, e eu consigo ver realmente septo intraneural e uma qualidade de imagem estrutural melhor, mas também a gente pôde ver que tinha fluxo intraneural presente, tá? Já no local da transposição. E aí, progredindo, a goteira, ele era completamente normal, com 5 milímetros quadrados, aqui está epicôndilo medial, o olecrano, e aqui tem um osteófito, que é comum na idade dela, né? E aí, logo acima do epicôndilo, ele já assumia uma área maior do que o esperado. Tá? Isso não é o comum, toda vez que a gente vê essa alteração, tem que acender uma luz vermelha para a gente lembrar desse diagnóstico de hanseníase. Tá? É proibido fazer ultrassom de nervo e não reportar um achato desse, ok? Principalmente depois de me ouvir. Junto com essa alteração de área, a gente pode ver aqui nesse transdutor, que ele é de 12 MHz, a gente pode ver que tem uma área estranha aqui intraneural. Tá? Ele é hipoecogênico, ele pode ser hipoecogênico, inclusive, no cotovelo, conforme as estruturas circundantes, mas aqui está estranho. Tá? E eu fui atrás disso. Então, não só a área aumentada, mas esse septozinho ali. Tá? E na imagem de mais alta resolução, então a gente pode ver que era um septo mesmo, tá? Que algumas áreas estavam mais fibróticas e com formação desse septo, que inclusive isso faz um estrangulamento das estruturas fasciculares e faz um dano neural na fase crônica e da inflamação, né? Na palma, ela tinha um achado típico de um túnel do carpo, então um aumento do nervo pré e pós áreas de compressão, aqui uma compressão bem evidente, tá? Mas qualquer pessoa que visse isso e tivesse acostumada ao diagnóstico de síndrome do túnel do carpo iria dizer que é um túnel do carpo mesmo. E em outros nervos ela tinha aumento, então esse aqui é o lado que é não sintomático, tá? No lado sintomático, no fibular esquerdo, ela também tinha aumento do nervo e também tinha fluxo intraneural, mas mais importante que isso, no lado assintomático, ela tinha um fibular acima da cabeça da fíbula, que está aqui representada, muito grande, 4 vezes o que a gente espera, com 43 milímetros quadrados. Tá? Aqui, com 35 milímetros quadrados, num aumento um pouquinho maior, e vocês veem a desorganização estrutural do nervo aqui, né? A parte interna do nervo não está como um cachinho de uva, que é o que a gente espera para fazer a avaliação do nervo periférico nesse local. E quando a gente via o fibular na coxa distal, logo depois da ramificação do ciático, a gente pôde notar que tinha aumento de circulação intraneural, aqui, de vascularização intraneural. Então, a gente está aqui com 12 MHz, tá? Não é para o Doppler pintar nenhum fluxo intraneural com 12 MHz, tá? O Doppler ele pode fazer isso quando a gente tem alguma movimentação, então ele é extremamente sensível e é um exame que precisa de uma técnica muito bem feita, e a gente vai progressivamente aí diminuindo o ganho, então o ganho não começa com 23, ele começa bem mais alto, e eu, como norma, diminuo esse ganho para ter certeza de que o que eu estou vendo não é artefatual, tá? De forma que quando eu vejo uma área que pinta no Doppler dentro do nervo, eu sei que realmente eu estou avaliando um fluxo aumentado intraneural. Ela tinha outras alterações, como, por exemplo, no fibular superficial, que ela não tinha nem sintoma, tinha uma área aqui de espessamento, então ela ia de um diâmetro de 0,14 para 0,20, depois voltava a 0,14, bem focal, tá? E no sural, não só o aumento e a desorganização interna, que vocês podem ver aqui, a gente esperaria um padrão paralelo de fascículos, que é o normal do nervo nessa localização, é que ele perde aquele padrão de trilho de trem e tem também um fluxo intraneural detectável aqui. Tá? Vocês vejam que aqui eu diminui o ganho, inclusive, bem mais, e fui para 18, que é muito baixo, de forma a realmente ter certeza de que esse nervo tinha vascularização aumentada. Tá? Aqui está a análise do nervo em corte transversal, então aquela desorganização que eu falei, com os fascículos heterogêneos aqui, aumentados, e uma área septada no interior do nervo. Tá?
E o tibial direito no tornozelo também tinha aumento, com fascículos irregulares, a mesma característica que eu já estou descrevendo com vocês há algum tempo. Agora, é interessante, ele tinha um aumento aqui no tornozelo, com 21 milímetros quadrados, e aí logo em seguida os plantares não estavam aumentados logo depois da bifurcação, eles estavam com 6 e 5 milímetros quadrados, que tá normal, tá? A gente espera normalmente um tibial de 12, no máximo 13 milímetros quadrados ali no tornozelo, e quando ele faz a bifurcação, eles têm mais ou menos uma área que deve ser somatória desses dois, tá? Mas quando a gente seguia esse plantar medial esquerdo, por exemplo, no pé, a gente viu uma área bem aumentada aqui. Essa imagem foi bem feliz, porque a gente conseguiu isolar bem o nervo e ficar bem fácil de visualizar, né, a parte distal e a parte proximal dele, e dá para ver bem a desorganização interna e o grau de septação intraneural que tem nesse nervo, tá? Então, são achados todos que nos remetem a esse diagnóstico, e a gente fez o diagnóstico nela, ela está tratando e está evoluindo super bem. E uma coisa que a gente questiona você sabe fazer exame de sensibilidade usando monofilamento? Porque uma das coisas que eu acho falta no paciente encaminhado para mim para fazer o exame diagnóstico é uma falta de descrição clínica adequada. E um exame clínico adequado, ele mostra as áreas de anestesia do paciente e guia esse diagnóstico, tá? Mas a gente, com o tempo, mesmo na neurologia, foi se afastando de um exame muito detalhado, e a gente precisa voltar a fazer isso, como foi feito pelo colega aqui. Essa é uma imagem cedida pelo Dr. André Macedo, da USP, e ele é uma das pessoas que melhor trabalha comigo nesse tipo de diagnóstico, porque ele examina de uma forma exemplar os pacientes, tá? E me encaminha realmente com tudo detalhado já para que eu possa ajudar no diagnóstico. Eu vou mostrar agora para vocês uma outra paciente que me procurou para fazer eletroneuromiografia, com uma queixa de queimação em mãos e pés de início a 2 semanas, e eu já disse para vocês que isso tem que ficar muito claro, sempre que vocês ouvirem esse sintoma de que isso pode ser uma neuropatia de fibras finas. E na eletroneuromiografia dos membros superiores, ela foi encaminhada só para membros superiores, eu tive que fazer o pedido de membros inferiores. Eu notei uma área hipercrômica aqui no antebraço dela, na parte mais medial. Essa área era bem sensível bem hipoestésica, tá? E bem alterada na substância dela, de forma que dava para eu ver a artéria pulsando facilmente, assim, só olhando. Eu fui fazer o estímulo no mediano nessa região, que a gente faz exatamente aqui, e eu fiquei um pouco receosa por causa da pulsação que estava chamando muita atenção, tá? Essa paciente tinha, então, um padrão com alteração dos 2 medianos. Na parte sensitiva, ela tinha até do esquerdo mais do que o direito, que era a queixa dela, que parecia uma síndrome do túnel do carpo, tá? Mas no esquerdo, ela tinha um padrão axonal, com redução da amplitude sensitiva, mas uma velocidade mantida normal, tá? Ela tinha os ulnares com amplitude normal e com velocidade normal, e os radiais superficiais com amplitudes reduzidas e com velocidades normais, ou seja, uma salada mista, né? Na parte motora, quando a gente foi fazer o estudo da condução, ela apresentou um achado que não é comum para a gente no nervo mediano, mas isso remete a algumas patologias específicas, que é uma queda da amplitude no estímulo acima do cotovelo, ali no estímulo na região anticubital. No caso dela, eu não estimulei exatamente na região anticubital, como está aqui, cotovelo no outro lado, eu estimulei acima do cotovelo, porque eu fiquei realmente com medo daquela área pulsante que tinha ali na minha frente, tá? E ela tem um bloqueio de condução aqui. Então, a duração do potencial não se prolongou, mas a amplitude reduziu. Isso significa que tem fibras motoras que não se conduziram nesse estímulo, e foi um estímulo bem forte, tá? Posso garantir para vocês. E a velocidade nesse trecho é reduzida, tá? No outro mediano, você nota que a velocidade no trecho punho-cotovelo também não é normal, também é um pouquinho reduzida, e que tem o túnel do carpo, conforme a queixa dela, né, a condução no trecho palma-punho é bem reduzida, compatível com síndrome do túnel do carpo. Outras coisas que falam a favor
de síndrome do túnel do carpo é uma latência distal aumentada, aqui à direita, e os achados sensitivos que eu já mostrei para vocês. Mas vocês vejam que aqui não cai a amplitude motora, tá? Isso é bem importante. Então, aqui está a ilustração do que aconteceu. Quando a gente fazia o estímulo distal no punho, tinha uma amplitude boa. Quando a gente ia para cima do cotovelo, não conseguia de jeito nenhum. Eu estou com quase o máximo que o aparelho pode dar de estímulo. Tá? Com esse tipo de estímulo, eu ativo todo o plexo braquial, se eu quiser. Tá? E aqui do lado direito, que essa condução foi muito fácil e normal. Tá? Isso me chamou a atenção e eu fui atrás do ultrassom na hora já para olhar. Olhei a artéria, estava tudo ok. Mas, para minha não surpresa, depois de ter visto já aquela lesão de pele, eu achei um nervo mediano aumentado, aqui com 25 milímetros quadrados, enquanto ele tem normalmente em torno de 8, no máximo aqui 10 milímetros quadrados nessa região, e essa alteração, ela podia ser vista quando, então, o nervo saía da região do antebraço, entre os músculos, aqui ele trafega. Essa é uma imagem longitudinal, entre o flexor superficial e o profundo dos dedos, e ele passa aqui a fazer um trajeto embaixo da massa flexopronadora, e é nessa região aqui que ele passa a ficar bem maior do que o normal, tá? Aqui ele dobrou de diâmetro AP, tá? Essa alteração, ela se mantinha, tá? No braço distal e no braço proximal, inclusive, e esse nervo, o tempo inteiro, se mostrou assim, grande, cheio de septações, com fascículos gigantes, com essa assimetria fascicular que é muito característica de hanseníase. Essa paciente está em investigação, mas é uma pena, ela teve uma dificuldade gigantesca de conseguir terminar essa investigação na rede básica de saúde, e a gente está travando uma luta aí para tentar fechar esse diagnóstico e tratá-la, tá? E esse é o nosso dia a dia da hanseníase, esse é o nosso problema, e a gente precisa resolver esse problema. O quarto caso clínico é uma paciente que a gente viu a semana passada, é uma paciente de 78 anos, que foi solicitado ultrassom para investigação ativa de hanseníase por contato, que está em tratamento, o esposo dela está em tratamento para hanseníase, fui eu quem diagnostiquei, e ela fez uma eletroneuromiografia com o meu marido, até meu marido é neurofisiologista também, o Dr. Paulo Kimaide. A eletroneuromiografia foi completamente normal, tá? Esse é o ultrassom do marido, com as septações e um aumento gigantesco desse nervo ulnar aqui no epicôndilo, com 46 milímetros quadrados, sendo que a gente espera ir até 10 milímetros quadrados. E essa imagem longitudinal, muito característica da hanseníase, com as septações e essa anormalia morfológica que acontece no nervo ulnar com a infecção, e uma hiperecogenicidade aqui da parte externa do nervo, tá? E esse é o ultrassom dela. Ela não tem sintoma, tem uma eletroneuromiografia completamente normal, tá? Radial superficial esquerdo dela, no antebraço, estava completamente normal também, com 2 milímetros quadrados, mas quando eu cheguei no pulso, chegando ali na parte distal do antebraço, ele dobrou de tamanho e passou a ter os fascículos aqui até bem discerníveis, mas uma área mais ecogênica na estrutura interna do nervo, tá? Então, só isso, talvez eu reportasse, mas não me chamasse tanto a atenção. Eu segui o radial no dorso da mão, os ramos distais superficiais estão muito bonitinhos, e o ramo na lateral do polegar também está bonitinho. Então, é uma normalidade muito focal, tá? Até esse ponto, a gente não pode dizer que é hanseníase. Tendo um contato próximo, a gente sempre vai suspeitar, mas ela pode ter batido esse antebraço distal, por exemplo, em algum momento da vida dela, e fez esse neuroma. Então, a gente não suspeita com tanta veemência assim num achado isolado desse. Mas, quando chegava na goteira ulnar, esse nervo estava normal, aqui epicôndilo medial, ele com 9 milímetros quadrados, só que quando chegava passando o epicôndilo, ele já se mostrava aumentado, tá? Com 18 milímetros quadrados. E aqui foi o que definiu a neuropatia silente. Então, ela sai do cotovelo, o nervo sai do cotovelo normal, e logo depois ele tem esse aumento, ele está hipoecogênico, e aí ele volta ao normal, mas ainda com o exterior hiperecogênico, espessado,
E no ultrassom com mais alta resolução, a gente vê não só a septação intraneural, que eu vou mostrar em mais detalhes para vocês, mas o fluxo intraneural presente aí, que não é normal, tá? Então, na imagem de maior aumento, a gente pode ver essas septações, e isso é completamente aberrante, né? Não é normal do nervo apresentar essas septações, e poucas doenças fazem esse padrão no ultrassom, junto com achado de hiperfluxo intraneural. Então, nesse caso aqui, acabou ele sendo positivo para um diagnóstico de uma neuropatia silente. Ela não gostou muito, mas enfim, esse é o nosso trabalho, identificar o quanto antes que ela tenha a lesão desse nervo e tenha um déficit. O marido não foi identificado antes e já chegou para mim com hipotrofia na mão, algo que me deixou bem preocupada, e aí quando a gente fez diagnóstico, já começou o tratamento. Aqui vocês vão ver, então, um comprometimento de fibras finas, tá? Essa paciente tem uma eletroneuromiografia também normal, mas tem alteração de fibras finas no território do mediano, detectada na termografia, tá? Com uma diminuição de temperatura aqui no território afetado do mediano direito dela, e um delta de temperatura aqui positivo para esse diagnóstico. Essa é uma imagem de termografia muito bem feita, quem faz isso é a minha amiga Luciane Balbinot, da Clínica Suporte Med, lá do Rio Grande do Sul, e que a gente conseguiu uma parceria para trabalhar juntas com esse diagnóstico aqui em Campinas. Então, a gente está muito feliz de poder recebê-la aqui na clínica. A gente tem um centro de estudos e de atenção ao paciente com doença neuromuscular, e a gente vai poder contar com essa avaliação também. Vocês vejam que importante é a gente ter um outro método para avaliação desse paciente, porque essa paciente tinha uma eletroneuromiografia normal. Então, a eletroneuromiografia convencional não avalia fibras finas, tá? E a termografia, ela é um exame que precisa ser muito bem feito, ela precisa ser um exame dirigido, uma neurotermografia mesmo, e não um exame só para âmbito comercial, com diagnósticos mirabolantes, como a gente tem visto muitas vezes por aí. Esse é um paciente com neuropatia ulnar, tá? E também com o mesmo achado aqui, com diminuição da temperatura no território do nervo ulnar, e também com eletroneuromiografia normal. Provavelmente, se a gente faz essa termografia em mais pacientes que sejam contatos, por exemplo, a gente talvez ache mais pacientes acometidos e até assintomáticos. E esse é um padrão da polineuropatia de fibras finas, que é um padrão de pés queimantes. É difícil isso, porque o paciente vem para a eletroneuromiografia e se apresenta completamente normal, e esse é um paciente com uma planta do pé normal, que tem esse gradiente aqui de temperatura bem definido entre as cores aqui, que é o normal, tá? E aqui um paciente com uma neuropatia de fibras finas, que tem áreas aqui que nem aparecem na termografia de tão diminuída a temperatura que tá. E essa irregularidade da distribuição térmica na planta é pelo comprometimento das fibras finas e pode guiar o nosso diagnóstico e, inclusive, orientar o sucesso terapêutico. Então, quando a gente consegue adequadamente controlar a condição que causa a neuropatia das fibras finas, o paciente pode progredir dessa imagem aqui para mais próximo dessa imagem aqui. Tá? Então, é um bom incentivo, inclusive, para o paciente esse exame ser realizado de forma adequada. Tá? A Luciane é neurofisiologista também, é fisiatra, é neurofisiologista, tem doutorado em neuropatia de fibras finas no pé diabético, no paciente diabético, e é com certeza uma pessoa que pode ajudar a gente bastante a definir isso. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que é recente essa publicação, é de agora de 2021, tá? E é um consenso de experts na investigação da neuropatia ulnar no cotovelo, usando testes eletrodiagnósticos e ultrassom de nervo. E algumas vezes eu já disse que eu acho que toda neuropatia ulnar tem que ser investigada com ultrassom, e como tudo, quando a gente começa a fazer, as pessoas tendem a não só não acreditar, como desmerecer a experiência que a gente tem, né? Essa publicação veio para coroar isso. Eu sempre disse que eu achava que todo ulnar alterado tinha que passar por ultrassom,
e eles fizeram esse consenso, então, e concluíram que realmente todos os casos de neuropatia ulnar devem ser investigados com eletroneuromiografia e ultrassom. E por um motivo simples. A eletroneuromiografia te dá a função do nervo, como está do ponto de vista funcional, e o ultrassom te dá o diagnóstico anatômico e muitas vezes até patológico. Tá? E a gente precisa saber diferenciar o que é um ulnar por compressão do que é um ulnar por uma suspeita de hanseníase. Tá? Então, como conclusões, o ultrassom é muito útil no screening de casos suspeitos e atípicos, e as características suspeitas no ultrassom são o aumento de área em locais conhecidamente de risco, alteração da arquitetura interna do nervo com aumento fascicular heterogêneo e conceptações intraneurais, e a vascularização intraneural presente no Doppler, tá? Esses tempos atrás, aí um colega me ligou e falou, Ana, quando você diz que não há vascularização intraneural, então eu posso concluir que o nervo está isquêmico, né? Esse é um disclosure que eu tenho que fazer aqui. A gente fala do ponto de vista já do ultrassom neuromuscular e esquece que a pessoa que vai avaliar esse laudo não tem contato com os termos que a gente normalmente usa. O nervo normal, ele não é para ter um fluxo detectável ao Doppler, que é um método de movimento, não é um método de perfusão, tá? Então, a gente não consegue avaliar perfusão neural, mas a gente consegue avaliar o movimento do fluxo sanguíneo dentro do nervo. Como o nervo tem muitos capilares, não tem vasos calibrosos, não é para a gente ter Doppler positivo dentro do nervo, tá? E aí, por isso que a gente fala que a vascularização intraneural positiva é patológica, e a negativa seria a condição normal que eu preciso encontrar no nervo. Para quem faz ou teve algum contato com ultrassom de nervo, sabe que o nervo é pequeno, bem pequeno. Então, você encontrar, às vezes, o nervo já é um desafio. E encontrar fluxo dentro dele, então, no nervo normal, realmente não é comum, tá? Aqui a gente vai só passar algumas imagens que são muito típicas para vocês guardarem bem essa alteração na cabeça de vocês e não perderem mais esse diagnóstico. Então, aqui um nervo ulnar com uma septação muito grosseira, com essa heterogeneidade, essa aberração aqui de tamanho fascicular que é muito característica, né? Esse nervo está com 72 milímetros quadrados, sendo que o normal é até 10, tá? Ele está 7 vezes maior do que o normal. E vocês vejam como o entorno dele é hiperecogênico, é espessado, característico de um processo inflamatório crônico, né? Esse nervo aqui, no longitudinal, então, vendo ele de comprido, ele tem essa aparência com esses estrangulamentos aqui das áreas fasciculares, tá? E até a redundância do tecido septado aqui dentro do nervo. E as áreas monstruosas aqui de fascículos, né? Sempre muito chamativas aqui, que são características da hanseníase, fora o espessamento epineural, que está aqui novamente bem visível, né? No fluxo ao Doppler, então, está aqui demonstrado, né? O que eu mais considero seria o fluxo intraneural, mas, obviamente, para a patologia da hanseníase, o fluxo perineural é igualmente positivo, tá? É que o intraneural, a gente tem certeza de que ele é patológico mesmo, e o perineural a gente sempre tem que tomar cuidado, porque o nervo, em alguns pontos, ele é acompanhado por estruturas vasculares. E se você não conhece a anatomia muito bem, talvez você interprete uma estrutura vascular normal como aumento de vascularização. E, na verdade, às vezes, por exemplo, no caso do nervo ulnar, é a artéria colateral ulnar que acompanha ele uma parte do trajeto dele, uma parte grande, inclusive, tá? Essa é a minha clínica em Campinas, é onde a gente tem trabalhado bastante com isso. Eu trabalho aqui, trabalho em São Paulo também, na Universidade de São Paulo, e com os grupos de cirurgia de nervo periférico da USP e de doenças neuromusculares também da USP. Aqui está o QR Code da clínica, se vocês precisarem dos nossos contatos, está aí. E junto com o Dr. Renato Cernic, eu tenho feito uma formação que é extensível para muitas pessoas. Eu acho que foi uma coisa boa que a gente fez na pandemia, que foi a gravação de um curso online de ultrassom neuromuscular, em que a gente aborda diagnóstico por ultrassom neuromuscular em diversas patologias, tá? E a gente tem falado nesse canal sobre várias alterações que tem que ficar muito na cabeça das pessoas quando a gente faz diagnóstico, tá? Não adianta só fazer o ultrassom,
neuromuscular. Eu acho que entender a patologia é um processo importante de fazer o diagnóstico, porque o ultrassom ele precisa de uma avaliação clínica de base, e eu acho que como neurofisiologista, a gente já acaba saindo meio um pouco de braçada nessa história, porque a gente sai de cara com a informação neurofisiológica, mas isso ajuda muito, realmente a somação das duas técnicas, ela é extremamente importante no diagnóstico neuromuscular. E eu agradeço a todos vocês.